Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente poder conversar, expor aqui as notícias do Vasco. A gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo aí o departamento de futebol do Vasco da Gama. O Alexandre Matos, paz meus senhores, após ser desvinculado lá do Cruzeiro, cavando uma vaga aqui no Vasco da Gama, a gente vai explicar. Ricardo Graça, concretizado aí, fora do Vasco da Gama. A gente vai explicar aqui os termos aí da negociação. O Vasco da Gama hoje anunciou reforços aí, certo? E vamos falar muito aqui sobre a questão envolvendo a atualização aí de alguns jogadores que estão sendo especulados no Vasco da Gama, sobretudo a situação aí do Jorge Ricaldi e também do Diego Souza, certo? Eu peço a vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixa aquele like ou seu dislike, se você preferir, contribua, faça a avaliação do nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Antes de adentrar nos assuntos aqui, eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários se vocês são contra a SAF ou não. É um objeto de discussão no Conselho Deliberativo e também no Conselho de Beneméritos, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre a situação da SAF, correto? E meus amigos, sobre a situação da AGE, estamos quase batendo aí 60%, falta muito pouco, então só um aviso aqui para a rapaziada que assinou, dá uma verificada lá na documentação para ver se está tudo certinho aí, para que a sua assinatura possa ser computada. Vamos começar aqui falando sobre o Alexandre Matos. O Alexandre Matos, que preferiu ir para o Cruzeiro, foi procurado antes pelo Vasco da Gama. Hoje ele se colocou à disposição para vir trabalhar no Vasco da Gama e disse que dependeria aí do Jorge Salgado e da diretoria. Ele não descartou uma proposta aí do Vasco da Gama, caso o Vasco da Gama ofertasse. O Cruzeiro aí, que está tendo seu departamento de futebol todo remontado, pois virou SAF. Inclusive aí o Jorge Salgado ontem refutou toda a situação aí de possibilidade na coletiva que ele deu sobre uma vinda do Alexandre Matos para o Vasco da Gama. Sendo assim, a gente vai com o Carlos Brasil para ser gerente de futebol, o Eduardo Húngaro para ser coordenador de futebol e o Zé Ricardo será o nosso treinador. E eu pergunto para você, torcedor do Vasco, você contrataria aí o Alexandre Matos? Vocês dariam essa oportunidade para o Alexandre Matos ou ele pisou na bola, vocês descartariam? Deixa aí nos comentários aí. E avaliem, por favor, a situação do Carlos Brasil, do Eduardo Húngaro e também do Zé Ricardo. Amigos, hoje o Ricardo Graça deu adeus oficialmente ao Vasco da Gama. O seu contrato foi rescindido já no boletim informativo da CBF. O Ricardo Graça escreveu aí frases aí que comoveu a torcida do Vasco. Ele disse, abre aspas para ele, sempre carregarei esse clube e vocês, torcedores,
no meu coração para onde eu for. O Ricardo Graça, que chegou muito jovem no Vasco da Gama, o Júbilo Wata pagou aí 1,5 milhão. E hoje a gente teve uma novidade, foi 1,5 milhão de dólares. No entanto, o Vasco da Gama manteve 50% aí dos direitos econômicos do Ricardo Graça. O Vasco ainda ficou com 50% aí para uma futura venda. 1,5 milhão de dólares daria cerca de 8 milhões de reais. Boa parte desse dinheiro foi para quitar a dívida que o Vasco da Gama tem aí com o jogador e para poder aí pagar aí a comissão do empresário Carlos Leite. Amigos, o Vasco da Gama aí anunciou reforços hoje. Ao total são 6 reforços agora. Thiago Rodrigues, goleiro que veio lá do CSA, Yuri Lara, volante, que a gente tem muita expectativa, que também veio lá do CSA, Luiz Cangá, lá do Delfim, com um contrato curto aí de 3 meses, o Edmar, que chega aí para ser sombra do Riquelme, que estava lá no Red Bull Bragantino, e hoje o Vasco da Gama confirmou. Vitinho vem para o Vasco da Gama, meia que estava lá no Corinthians, e o Anderson Conceição aí, confirmado como zagueiro do Vasco da Gama, que estava lá no Cuiabá. O Anderson Conceição, que joga pelo lado esquerdo da defesa, na posição que o Castan jogava. O Castan que está aí assinando a sua rescisão de contrato para deixar o Vasco da Gama. E o Vasco está prestes aí a anunciar o 7º reforço, oficialmente, o 7º reforço. Se trata aí do meia Isaac, do Grêmio. Inclusive os pais dos jogadores, do jogador Isaac do Grêmio, já disse aí em redes sociais que em breve estará no Gigante. Bom, com relação à situação dos reforços aí do Vasco da Gama, o que vocês acharam? Bom, com relação à situação do Daniel Amorim, teve um revés aí. O Atenção Vascaínos trouxe essa novidade para hoje. O Daniel Amorim quer ficar no Vasco da Gama, mas a pedida salarial para renovação teria sido alta e o futuro dele no Vasco é incerto, já que o clube busca aí diminuir a sua folha salarial. Bom, a gente teve a situação aí do Jorge Ricaldi hoje. O Jorge Ricaldi não vai ficar no Olímpia. O jogador não aceitou, melhor dizendo, a proposta de acordo e não vai ficar lá no Olímpia. O jogador vai ficar livre. O Olímpia deve 1 milhão aí para ele. É muita grana e ele pediu para que o Vasco da Gama fizesse uma proposta mais vantajosa. Ele fez uma contrapartida, o Regis Marques, ao Vasco da Gama. Essa é a posição aí atualizada com relação ao Jorge Ricaldi. E com relação ao Diego Souza, meus amigos, que bafafá. Deu uma reviravolta, parecia que o Diego Souza estava certo com o Vasco da Gama. No entanto, o Sport anunciou aí que o Diego Souza teria concordado com uma contraproposta aí, né? O Sport simplesmente aceitou a contraproposta do Diego Souza. O pai do Diego Souza e a esposa forçando a barra para ele ir para o Sport. E é o seguinte, a negociação de Diego Souza com o Vasco da Gama teria cravado após exigências do Diego Souza, as quais teria pedido aí para que o Anderson Martins, o Everton Cardoso e o Maicon viessem para o Vasco da Gama. O Vasco falou que essa situação é mentira e a gente segue aqui no compasso de espera. Só falta os golpistas perderem o Diego Souza para um clube aí sem poder
aquisitivo nenhum, que é o Sport, que também está na Série B. Bom, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. Eu agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!